Olá, você que está nos assistindo, mais um podcast Vida Saudável em Debate. É um podcast que reúne 5 profissionais multidisciplinares da área da saúde para falar de saúde, para divulgar o melhor do que tem no mercado de educação física, de treinamento, de alimentação, de nutrição. E nós somos em 5 integrantes. E esse podcast ele vai ao ar toda terça-feira às 20 horas. Você pode assistir um novo episódio. Hoje eu estou aqui com 4 dos 5 integrantes, porque nós revezamos essa mesa. Então sempre estaremos em 4 ou 3 e um convidado. Eu estou aqui com a doutora Aline, que é médica, a doutora Mayra, que é odontologista, e o Cadu, que é educador físico. Eu vou deixar que cada um se apresente para falar um pouco sobre o seu trabalho e depois a gente vai entrar no assunto. O episódio de hoje a gente vai falar sobre água, que é um assunto fundamental, né? Como a água atua no seu corpo, como você deve consumir, mitos e verdades sobre a água. Então eu vou pedir aqui, começando pela minha esquerda, a doutora Aline para se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Aline Andruskevicius, sou médica formada em clínica médica. Clínica médica, para quem não sabe, seria o médico pediatra dos adultos. Além disso, eu trabalho com a endocrinologia, voltada para emagrecimento, longevidade e trazendo a qualidade de vida que você e seu corpo merecem. E vale lembrar, que eu esqueci de falar, gente, que o nosso programa, o nosso podcast é dividido em temporadas. Então, para cada temporada, a gente vai abordar um assunto diferente. Essa temporada, a gente está chamando a saúde que você merece. Então, a gente vai abordar muito o assunto de como você pode cuidar da sua saúde e ter a melhor saúde que você merece. Então, por isso que a gente está com esses profissionais aqui fantásticos. Agora, eu vou pedir, por uma questão de cavalheirismo, para a doutora Mayra se apresentar e falar um pouco do trabalho dela. Oi, gente! Eu sou a doutora Mayra, cirurgiã dentista há 24 anos já. E as minhas especialidades: odontologia estética, harmonização orofacial e ortomolecular. E aí as pessoas se perguntam um pouquinho, mas o que a ortomolecular tem a ver com a odontologia? Gente, tem tudo. O profissional da ortomolecular, ele está em busca de saúde. E a partir do momento em que nós temos o equilíbrio de todo o nosso sistema, nós temos saúde. E vale lembrar que a odontologia, a saúde começa pela boca. Então eu estou aqui com essa equipe maravilhosa para proporcionar tudo de melhor para que você tenha uma vida plena e saudável. Vocês viram que só tem gente fera, né? Que vai ser muito bom esse podcast. Agora eu vou pedir para o Cadu, que é educador físico, se apresentar e falar um pouco do trabalho dele. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Miranda, ou mais conhecido como Cadu. Eu sou bacharel em Educação Física pelo Centro Universitário Unisantana e sou pós-graduando em Metabolismo e Emagrecimento pela Uniguaçu. Bom, eu atuo com todo tipo de atividade física voltada para musculação, saúde e bem-estar, mas o que eu gosto mais de trabalhar é obesidade e emagrecimento, que é algo que eu vivi, né? Algo que eu consegui mudar a minha vida, que foi através da obesidade e emagrecimento. Então, eu atuo com todas as áreas dentro da musculação, mais especificadamente na obesidade e emagrecimento. Então, você que está aí do outro lado, quer essa parte de obesidade e emagrecimento, vem com a gente. Vocês viram, né? É uma mesa completa de profissionais. A gente tem quase todas as áreas e quando a gente não tiver um assunto, uma área, a gente vai chamar um convidado especial que vai estar aqui com a gente para poder compartilhar conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre água e a importância que a água tem no nosso organismo como um todo. De 60 a 70% do nosso corpo é composto de água. Então, ou seja, a gente é uma torneira ambulante, né? O oceano. E sem água a gente não funciona. Então, ela é importante para várias funções no corpo. Eu vou começar com a doutora Aline. A gente estava conversando aqui um pouco antes, que eu peguei algumas informações que, em média, uma pessoa tem que consumir 2 litros de água por dia. A doutora Aline falou, não, tem um cálculo. Eu nem sabia que existia um cálculo, mas tem um cálculo que é feito e que, de acordo com o seu peso, e se eu não me engano, não sei se a idade influencia, você sabe o quanto você tem que consumir de água. Então, antes da gente falar da importância da água, eu vou perguntar para a doutora Aline contar um pouco como é
esse cálculo que eu acabei de descobrir que existia? Uma pessoa saudável, que a gente fala que não tem nenhuma doença associada, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que seria o coração aumentado, a gente pode calcular de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, se você é uma pessoa saudável, a gente consegue fazer esse cálculo. Então, para a gente ter uma média aí de uma pessoa de 70 quilos, calculando entre 35 e 40 ml, essa pessoa deveria tomar em torno por dia de 2 litros 450 a 2 litros e 800 de água. Então, pega aí o seu quilo, calcula entre 35 e 40 ml e veja o quanto de água você precisa tomar por dia. Vale lembrar que não adianta tomar 1 litro de uma vez, porque isso não vai ser absorvido corretamente. A gente precisa tomar ao longo de todo o dia esta quantidade. Então, eu digo numa conta rápida que normalmente a gente precisa tomar de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. É bastante coisa. É bastante coisa. E a alimentação, no geral, ela conta. Por exemplo, se eu tomar um suco, se eu comer uma fruta que é rica em água, ela conta, Mayra, para esse. Então, eu Por acho esse que a Aline cálculo. pode responder Aline. melhor, mas eu consideraria água. Água. Todo líquido conta, sim. Então, por exemplo, vamos trazer para a realidade de quem tem, por exemplo, a insuficiência cardíaca ou mesmo quem tem problema renal. Então, a gente fala que a sopa conta, o caldo de feijão conta, o suco, a água, tudo isso conta como líquido para a gente ter o cálculo. Mas a gente falando em consumo de água diário, vamos pensar na água em si, porque senão a gente acaba atrapalhando nesse cálculo. E acaba substituindo por tudo que são outras fontes de líquido e deixa de lado a água, né? Sim. E a água é um alimento saudável, né? Porque também não adianta você tomar refrigerante ou cerveja E achar E que vai contar contar como como líquido. e achar que vai É. contar como líquido. É essa a questão. Porque às vezes a pessoa fala, eu ouço muito na loja, tem gente que fala assim, eu não gosto de água. Eu falo, gente, como pode não gostar de água, né? Mas tem gente que vai procurar alguns ingredientes na loja para poder saborizar a água, para poder tornar aquela água mais gostosa para poder consumir. Muitas vezes porque já está com um problema renal ou tá algum outro problema por deficiência do consumo de água. Mas aí acho que é também criar o hábito. Então, uma coisa que nós estávamos conversando ontem, a questão de quando a pessoa sente sede, ela já está desidratada. Sim. E que nós não devemos esperar sentir sede. Então, assim como a gente está aqui com as nossas canecas, é criar o hábito de estar sempre junto de si, uma garrafinha, alguma coisa para te motivar a ingerir essa quantidade ideal de água e não esperar sentir sede. Agora tá na moda e umas canecas que eles chamam garrafas motivadoras. Sim. Motivacionais, Sim, vocês tem já viram? horário, né? Que tem horário. Tem aplicativo no celular, né? Para quem não sabe, tem aplicativo que te lembra de tempos em tempos a tomar um copo d'água. Cadu, me fala como é na sua área, como educador físico. Você tem que consumir mais água? A água é importante para um desempenho melhor durante a atividade física? Eu digo, a gente tem alguns pilares dentro de performance, né, na atividade física. E eu acho que o que mais as pessoas erram é no consumo de água. Então, quando a gente vê que tem diversos alunos dentro das academias que estão com uma fraqueza, que sentem cãibra, que tem uma redução de performance, a maioria dos casos está sempre aliado à desidratação, à falta do consumo correto de água. Então a gente sabe que o músculo em si ele é composto de 75% de água. Quando a gente não consome isso de forma adequada, a gente reduz força. Além de reduzir força, tem uma coisa que é bastante ruim para quem busca uma academia, né? Que é o trabalho de hipertrofia, que é o catabolismo, né? O corpo começa a usar a massa magra que tem como fonte de energia. Então, além da questão também aeróbia, a pessoa que vai para academia para fazer um treino aeróbio, se a pessoa está desidratada ou não está de acordo com a quantidade de água no dia ou na hora do treino, ela faz o coração ter que bombear muito mais forte para suprir a falta de água no corpo.
Então aí eu já coloquei dois pontos-chave só do motivo que você precisa, de fato, beber a quantidade adequada de água para você por dia, né? E é uma coisa que a Mayra, a gente estava trocando ideia sobre isso, que as pessoas chegam na academia sem beber pelo menos 1 litro d'água, sabe? E aí acham que aquela hora do treino é a hora de beber a maior quantidade de água e acaba caindo performance porque não aguenta a treinar com tanta água, né? Beber 1 litro de água, como a Aline falou agora aqui pra gente, não é uma coisa saudável de uma vez. Ainda mais na hora do treino. Porque aí você fica com a digestão comprometida, né, Aline? Sim, também. E que nem ele trouxe o gancho da gente falar dos benefícios da água, tem diversos benefícios a água, né? Então, além de eliminar as toxinas do nosso organismo pelo suor e pela urina, né? Ele também traz a falta de água, ela pode levar a também infecções de urina, de repetição aí pela falta de água. Então, tem diversos benefícios, inclusive pela pele também, né? Que aí a parte da estética e pele, a Mayra... Isso, Mayra, conta pra gente como é a relação da água com a pele, a questão estética. Então, vamos lá. A gente já sabe, e isso já está mais do que sedimentado, que a falta de água envelhece, né? Eu sempre, quando eu recebo as minhas bonitonas na clínica, uma coisa que eu sempre procuro investigar é o consumo de água. E eu sempre utilizo algumas metáforas que ficam fáceis de serem entendidas. Então, por exemplo, se você receber uma flor linda e maravilhosa e colocar dentro de um vaso seco, o que vai acontecer com essa flor? Em poucos dias ela morre. Se eu colocar o mesmo vaso de flores numa terra úmida, adubada, eu vou ter essa flor viva e bonita por muito mais tempo. E assim é a nossa pele. E aí, para que fique fácil, inclusive, de entender com relação à parte de envelhecimento e manutenção da qualidade da pele, por exemplo, num tratamento em que nós vamos estimular a produção de colágeno, os bioestimuladores. Se eu fizer uma bioestimulação nessa pele desidratada, eu não vou ter resultado. E aí, para que as pessoas entendam, o bioestimulador, ele funciona como uma sirene dentro do nosso organismo. Então, a partir do momento que eu coloco esse bioestimulador, toca a sirene lá dentro. Tocou a sirene, chamam os nossos soldadinhos, que são as células que vão produzir colágeno. Para que esses soldadinhos consigam produzir o colágeno, precisa de matéria-prima. Precisa do tijolinho, precisa do cimento e da água. Se eu não tiver todos os meus ingredientes, eu não vou ter produção de colágeno. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam, mas eu fui em determinado lugar, no outro, e não tive resultado. Aqui eu vou ter? Calma. Vamos à primeira coisa, você bebe água? Porque senão comigo também básico, não vai ter, né? Então, às vezes a gente fica trabalhando a ponta do iceberg em possíveis doenças ruins, ou falta de resultado em tratamento, ou falta de resultado e performance na academia, um problema urinário de repetição, uma infecção de repetição, você está indo lá na pontinha do iceberg e está faltando o básico, que é água. E que é um recurso que é praticamente gratuito, né? É um recurso que a gente tem, abriu a torneira, na pior das hipóteses, não estou falando para ninguém tomar água de torneira, Sim. Não é isso, mas assim, é um recurso que você tem em qualquer lugar que você vá, é a água. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, até em termos de curiosidade, Aline, quando eu vou fazer exame de sangue, eu não consigo, eles me furam inteira, assim, e não conseguem pegar veia. E uma vez eu perguntei para a enfermeira que estava fazendo, eu falei, mas toda vez que eu venho é isso? O que eu posso fazer para melhorar, para não sofrer tanto na... Ela falou, água. Eu falei, como assim água? Ela falou, você tem que se hidratar muito 2, 3 dias antes, porque isso vai ajudar muito a conseguir pegar a sua veia aqui para poder fazer o exame de sangue. Sim. Então, até num exame simples, e, gente, eu sofro muito quando eu vou fazer exame de sangue. E aí, eu não fiz isso ainda, porque isso foi da última vez que eu sofri um bocado. E aí ela falou, você tem que vir, começa a se hidratar e aumentar o consumo de água 2, 3 dias antes de você vir fazer os exames. Na verdade, essa hidratação tinha que ser constante, não 2, 3 dias antes. Mas realmente, quem está desidratado,
o sangue fica mais viscoso. Então, acaba ficando mais difícil fazer a punção e realmente colher o sangue para fazer o exame desejado. Fora isso, trazendo pelo lado da desidratação, o não beber água também prejudica no momento que você quer emagrecer, pensando em emagrecimento, obesidade, também prejudica aí na perda de peso. Fora isso, pensando na desidratação e na falta de água, a falta de água também traz um assunto que é muito rotineiro, principalmente em mulheres, que é a constipação. A falta de água leva à constipação. E por que a falta de água leva à constipação? Pelo fato da desidratação novamente. O que acontece? O nosso intestino absorve água naturalmente. Se você não tem o consumo mínimo adequado, que quanto que é, gente? Vamos lembrar? 35 a 40 ml por quilo de peso. Se você não consome o mínimo necessário, o seu intestino vai continuar absorvendo água. Mas está onde? Do seu cocô. Então, por isso que aí vocês podem dar uma fuçadinha na internet, que tem gente falando assim... se você não bebe água, você bebe água de cocô. Mas por que isso? Eu não ouvi isso. Mas por que? Tá rolando aí pela internet isso que um médico renomado acabou falando e realmente tem sentido. Porque o intestino ele já absorve água. Então, você precisa, se não tem água suficiente, ele vai absorver do cocô. Na hora que ele absorve do cocô, as fezes começam a ficar cada vez mais ressecadas. E qual que é o certo? Quando você vai ao banheiro, não pode fazer força e as fezes têm que sair naturalmente. Ela tem que ter uma consistência como se fosse de banana, uma forma, uma consistência de banana. Se já tá ficando cachos de uva, tá ressecado, tá faltando água, tá faltando fibras. Se fica ainda de bolinhas, como se fosse cocô de cabrito, mais ressecado você está. Então a água, ela mexe com todo o sistema, seja na constipação, na piora da cefaleia, que é a dor de cabeça, na piora da pele, que nem a doutora Mayra trouxe muito bem, e dentre outros, na performance da academia, como o Cadu também trouxe. Então, água, que nem a Edi fala, é um alimento, que é um nutriente que a gente tem Abundância. Abundante. Né? E que é o principal que a gente precisa para a gente ter uma vida saudável e que, às vezes, a gente procura tanta coisa na base e não olha no essencial, que é o consumo de água diário, né? Isso com os alunos, eu pelo menos, eu faço uma anamnese completa. E eu tô sempre fazendo essa averiguação junto aos alunos. E de fato, Cadu, estabilizei no peso, estabilizei na força, minha performance caiu. Então a gente começa a procurar onde estão os erros, né? E a gente sempre acha. A maioria deles tá sempre ligado ao consumo de água. Então, Cadu, não tô mais conseguindo hipertrofiar. Putz, você tá bebendo quanto de água? Não tô conseguindo beber, meu dia tá corrido. Cadu, estabilizei num peso. Tá bebendo quanto de água? Não tô conseguindo beber, estabilizei no peso. Então, a gente sempre vai na ponta do iceberg, né? Pra ver se o treino, se o volume tá adequado, se a intensidade tá adequada, se a alimentação tá de acordo com a performance que ele quer, com o objetivo que ele quer. Mas a grande maioria dos erros não tá no sono, não tá no treino, não tá na alimentação, tá de fato no consumo de água. Então você pode colocar aí no caderno que o maior erro ao ingressar na vida fitness é não consumir a quantidade adequada de água que a gente precisa. Nossa, eu nem imaginava isso. E, Cadu, a gente sabe que quando você vai fazer por exemplo, um atleta profissional, ele vai fazer uma prova, ou vai fazer... O consumo de água é muito maior. Existe alguma regra, assim, por exemplo, deixa eu me explicar melhor. Eu vou tomar meio litro antes, sei lá, 200 ml antes de fazer o meu treino, mas eu posso tomar mais um tanto durante o treino,
Ou não? Para cada pessoa isso muda ou isso altera? É porque depende do tipo de modalidade que essa pessoa Tá. executa, né? Então, se a gente for pegar uma pessoa comum, que é o que eu mais lido, o ideal é que essa pessoa, assim como a alimentação dela, a fonte energética que ela tem, não é de um pré-treino que ela toma, tipo, 30 minutos antes do treino ou 1 hora antes. São todas as refeições que ela faz antes de ir pro treino que contabilizam na moeda energética que ela tem para treinar. A água é a mesma coisa. A água, a pessoa chega desidratada e aí chega no treino. Bom, a resposta para sua pergunta é que depende muito. Se for um treino de alta intensidade, essa pessoa ela vai estar jogando muito fluido para fora, vai estar suando muito e ela vai querer repor isso muito mais rápido. Mas em corredores, por exemplo, corredor não tem como ficar toda hora bebendo quantidades altas de água. Então eles fazem uma reposição ali ao longo do percurso que eles fazem e a maioria das vezes eles se alimentam com carb up, que é um alimento de carboidrato em gel. Né? Então traz um pouco de saciedade, traz um pouco de saciedade de líquido e de energia, né? Ajuda um pouco, mas de fato o que eu passo para os meus alunos é que eles consigam pelo menos dar um gole de água a cada 15 ou 20 minutos de treino, porque isso é o ideal para pelo menos repor todos os fluidos que a gente perde com o treino. Mayra, quando você dá a dica lá para suas clientes que você pergunta se elas estão tomando água, se elas estão ingerindo, como é esse cuidado para ter um resultado melhor, qual é a sua estatística lá? Quanto mais ou menos... Você vê que tem muita gente que tem essa deficiência, porque aí você cai no que a Aline falou, porque aí a pessoa não vai ter só o problema de consumo de água, ela vai ter constipação, né? Ela vai ter outros problemas que é a falta de água. Que esse é um trabalho que eu acho muito interessante que você faz também, que é não só fazer o tratamento estético, né? A parte externa, mas é essa orientação que você dá para que a pessoa tenha um resultado efetivo e cuida da pessoa como um todo, né? Você está cuidando não só da pele, mas você está olhando para a vida ou para a alimentação ou para a orientação. Eu entendo que sozinho nada vai funcionar 100%. Então, dentro daquilo que eu preconizo, eu falo para todos, eu trabalho num tripé, né? Então, eu trabalho todo in e todo out. Então, quando a gente fala de fora para dentro, eu estou falando dos tratamentos que eu vou fazer dentro da minha clínica e de uma prescrição personalizada dos cuidados que a pessoa vai ter em casa com todo o home care e cremes, enfim, a forma que ela vai cuidar da sua pele no dia a dia. E em paralelo, até por conta da minha formação em ortomolecular, eu consigo dar todo um suporte para que eu também consiga um resultado vindo de dentro para fora. Óbvio, como cirurgiã dentista, eu tenho meu limite de atuação. E aí, quando eu faço algum diagnóstico que vá fugir à minha área de atuação, aí eu tenho profissionais parceiras, como a Aline, que me dá esse suporte no atendimento das minhas pacientes para complementar e fazer um tratamento em paralelo, em conjunto, junto comigo. Com relação à quantificação de pessoas que têm baixo consumo de água, é enorme, enorme. As pessoas acham que tomar um copinho desse e ir ao banheiro, urinar, a hora que levanta e depois só no meio da tarde é normal. E tem pessoas que isso acaba sendo até por questões de trabalho, sendo conveniente. Quanto menos... menos eu levantar para ir fazer xixi, melhor, não vai comprometer meu trabalho. Então, eu não tomo água, né? Então, isso é muito comum na maioria aí das pessoas que eu tenho conversado. São poucas pessoas que realmente consomem adequadamente a água necessária. Eu confesso que assim, se eu vou a algum lugar que eu sei que tem mais dificuldade de usar o banheiro, eu consumo menos água. Segura, né? Eu seguro o consumo de água. Então, eu faço isso... A semana passada eu participei de uma feira e aí eu já sabia que, às vezes, você tem que pegar banheiro cheio, lotado, o banheiro não tá tão limpo, eu diminuo o consumo de água. Ou estrada, né? Mas aí são situações pontuais, né, Edi? A gente não tá falando de uma rotina, de algo que é para fazer no dia a dia, né? Mas o que eu vejo é que no dia a dia, pelo menos as minhas pacientes...
a maioria não Essa ingere a dificuldade, quantidade adequada. E dia também tá muito frio, você pode perceber que isso pelo menos todos os alunos relatam na academia. Quanto mais frio, mais difícil é beber água. Então, se atente, porque a gente está chegando agora no inverno, a gente acabou de entrar no inverno. Então, o clima vai ficar mais gelado. E aí é onde você tem que literalmente beber, se atentar em beber a quantidade de água para você. Mas aí dá pra tomar um chazinho também, não dá? Chazinho quentinho ali. Outra dica, igual a Edi falou, das garrafas, é colocar o alarme no celular, ou a garrafa, que nem a Mayra falou, muito próximo de você. Ou eu falo por mim mesma, cada vez que eu passo pela cozinha, eu sou obrigada a tomar um copo de água. Então, toda vez eu entro na cozinha, eu tomo um copo de água. Fora minha garrafinha que fica em cima da mesa. Então, você começa a criar hábitos ao seu redor que te faz beber mais água. Então, toda vez que você vai num comércio ou na casa de alguém que te oferecem um copo de água, mesmo que não esteja com sede, tome um copo de água. É mais um copo que você ingere naquele período de 24 horas. Então, existem algumas estratégias que a gente consegue fazer para aumentar o consumo de água. Que isso eu falo por mim mesma, que é o que eu faço. Então, eu vou num comércio, vou na casa de alguém, eu passo em frente de um filtro, eu sempre tomo um copo de água. E aí, quando chega a noite, eu completei meus 2,5 litros a 3 litros de água diário que a gente precisa tomar. Inclusive, a questão ainda, só para arrematar essa questão até da desidratação, quando a gente já começa a identificar, inclusive, lábio rachar, olha o nível de desidratação que você já chegou, há quanto tempo você não vem consumindo adequadamente para chegar num nível de ressecamento e rachamento dos lábios que a gente vê com quanta frequência as pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que se atentar. E aí, óbvio, eu também não poderia deixar de falar da minha outra área, que é a parte de odontologia, que é a minha formação base, a falta de água, os problemas que isso podem acarretar na parte intraoral. Então, a partir do momento que a gente tem um baixo consumo de água, eu vou ter a formação de muito menos saliva e uma saliva de baixa qualidade. E uma saliva mais viscosa. Então, eu perco boa parte da função da saliva, que é proteger a nossa boca dos agentes nocivos e bactérias, vírus, fungos, enfim. Diminui a função protetora, diminui a hidratação. Qual a consequência disso tudo? Um aumento em inflamação de gengiva, um aumento no índice de cárie. Então, até a falta de água pode aumentar meu índice de cárie? Pode. Nossa, que interessante. Que interessante, né? Interessante. E, inclusive, trazendo um pouquinho aí para a área da Mayra a respeito de ruga. O não consumo de água leva ao aumento de ruga. E quando você passa a consumir mais água, faça o teste você aí em casa, de 2 litros a 3 litros, faça o seu cálculo, novamente eu repito, 35 a 40 ml por quilo de peso. Você vai ver que em torno de 1 a 3 meses a sua pele vai mudar. Mas não adianta, uma semana toma, a outra semana não toma. Tem que ser constante. A sua pele vai mudar. Gente, vamos fazer o teste. Depois vocês mandam aqui pra gente. Fotos Manda lá de no antes e Insta. depois com água e sem água. Mas você vê que todo tema, ele permeia a questão comportamental, como você falou. Sim. Então, muita gente quer falar sobre mudanças drásticas. Eu quero perder 40 quilos, Cadu. Eu quero competir. Eu quero tanta coisa. Mas se a gente se atentar a pequenas mudanças de hábito, tipo, vou beber água a cada 1 hora, 200 ml. São coisinhas bem pequenas, sabe? Que vão fazer os resultados serem de verdade, sabe? Então, o meu conselho hoje para as pessoas, de fato, com a parte comportamental se atente a pequenas mudanças de hábitos todos os dias. Então, desde o parei de fumar ao estou consumindo minha quantidade adequada de água todos os dias, ao estou começando a atividade física. Não adianta você querer começar a fazer tudo de uma vez. Acho que esse é o pior erro de todos, você querer começar a atividade física, começar uma alimentação saudável, beber água adequada, parar de fumar, larga. Cara, vai devagar. Começa a beber água, para de fumar,
começa a se alimentar direito, começa a fazer atividade física. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer atividade física. Começa a caminhar. Ah, eu sempre falo isso. Caminhada, bike, Com vou uma passear garrafinha de água. com uma garrafinha de água. Então, tudo passa em questão ao redor da parte comportamental. Olha que louco. Comece pequenos hábitos, todos os dias. E muitas vezes a gente, trazendo para o lado da obesidade, a gente acaba comendo achando que está com fome, e na verdade é sede. Sede. Então você acaba de almoçar, dá 1 hora, às vezes você tem a sensação de que tá com fome ainda, mas não, às vezes é sede. Então a falta de água, às vezes pode ter um sentido errado de que é fome e na verdade é sede. Tem aquele lancezinho da fome ou vontade de comer. Sim. A desidratação traz isso, né? Traz uma confusão mental causada pela desidratação, óbvio. E a Tássia poderia falar muito bem disso e ela vai falar também com a gente. Gente, a Tássia, para Tássia. você, é nutricionista, que faz parte da nossa equipe, mas como a gente reveza aqui em 4, a gente sempre vai circulando essa mesa e hoje a Tássia não estará, mas com certeza ela estará no próximo episódio. E ela falaria muito bem sobre isso, com certeza. Mas o lance é que muitas das vezes a gente não tá com fome, a gente quer comer. Então a gente entender a fome diferente da vontade de comer. E muitas das vezes, realmente, a falta de água, ela traz esse apetite que não é fisiológico. É comportamental, muitas das vezes também. É a falta de É água. a falta de água. É a falta de água. Uma outra coisa que eu dei uma pesquisada aqui também, que parece óbvio, mas eu acho que muita gente não sabe. Mulheres que estão amamentando, né, e mulheres grávidas, precisam de muito mais água. A mulher, quando ela está amamentando, ela tem um déficit calórico muito alto. No entanto, a maioria dos relatos é que a mulher, ela perde peso e até volta ao peso anterior da gestação ou até menos durante a amamentação. Durante a amamentação tem um déficit calórico muito alto e toda vez que você tem um déficit calórico muito alto, seja na amamentação, seja numa academia, no esporte, alta performance, você precisa aumentar o consumo de água. Então, quando a gente fala de 2 litros a 3 litros por dia de água, é uma pessoa comum, que a gente não está fazendo atividade de alta performance, que se você fizer uma atividade de alta performance ou amamentar, porque tem um déficit muito alto, você tem que pensar que você tem que aumentar essa quantidade de água também, porque 2,5 litros a 3 litros não vai ser suficiente. Não, e amamentar é alta performance, posso garantir. É alta performance. É alta performance. Tá. Tem um assunto polêmico aqui que eu queria abordar com vocês. Quando a gente fala que hoje é muito comum e tem muita indústria vendendo a tal da água alcalina, né? Que é com pH mais alto, porque tem... E aí a gente vai falar de mitos e verdades, né? Que tem aquela questão de que se você tem um pH mais alto, você tem o corpo equilibrado, aí você não vai ter doenças como câncer e uma série de doenças. Existe um mercado imenso em relação... E a gente se prometeu aqui nesse podcast de falar a verdade para vocês e de contribuir com informações que sejam informações relevantes. E tem, inclusive, algumas empresas que vendem filtros, né, que transformam a sua vida, que curam um monte de doença por conta da água mais alcalinizada. Algumas pesquisas que eu busquei de fontes seguras, a gente vai deixar o link para vocês depois aqui no podcast, dizem que isso não é uma verdade, né? Que não existem não que não seja uma verdade, mas não existem pesquisas ainda que comprovem que você pagar 10 vezes mais por uma água com pH maior vai fazer uma diferença no seu corpo, porque é aquilo que a gente está falando, você não ter uma doença como um câncer, por exemplo, que é a maior promessa dessas águas, é um conjunto, né? Sim. Não é a água multifatorial. isoladamente, é multifatorial. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso? Tem algum conhecimento? Porque, assim, é um mercado... Eu que trabalho com alimentação natural, é um mercado gigantesco, assim. E é uma garrafa de água que... Uma água comum você vai pagar R$2, uma dessas você vai pagar R$10, por exemplo. E a questão dos filtros também. A água alcalinizada tem uma discussão muito grande
tem uma parte que entende que é benéfico e traz alguns benefícios e tem outra parte que não acredita. Ainda não tem concretizado, que nem você disse, dos estudos, um consenso a respeito. O que eu posso trazer como prática clínica minha é de um paciente que por conta própria começou a tomar sua água alcalinizada e que é diabético e que melhora nessa parte da diabetes. Só que ele tomou tanta água e saiu para caminhar que fez uma hipoglicemia. Então, a gente precisa analisar o paciente e a pessoa individualizada e entender se realmente aquela água vai fazer alguma diferença para aquele indivíduo ou se é só mais um marketing comercial que está querendo vender um produto. Que a água filtrada, a água fervida, a água que você tem aí na sua casa do seu filtro, tem tantos benefícios para o nosso organismo que será que vale tanto a pena a gente gastar 3, 4, 5 vezes mais por uma água? Eu trago aqui que eu não tenho uma opinião formada a respeito. Foi como eu disse, a gente tem que analisar caso a caso, indivíduo por indivíduo, para a gente entender o porquê aquele indivíduo quer ter aquele consumo de água e realmente se aquilo é benéfico para ele. Igual esse meu paciente que por conta própria estava tomando, para ele não tem benefício nesse sentido. Ele acabou até passando mal, tendo uma hipoglicemia. Quem não sabe, hipoglicemia é a baixa da glicose no sangue, que você pode perder consciência, desmaiar, chegar até ter um coma e precisar ser hospitalizado por causa disso. Então, eu não consigo te trazer uma opinião da Aline concreta a respeito sobre a água. Talvez, daqui 6 meses, 1 ano, um tempo aí, com mais estudos, com ter algo mais concreto, eu consiga trazer melhor essa informação. Fica só o alerta para você pesquisar antes ou consultar um médico de sua confiança sobre esses marketings milagrosos, Sim. né? De você comprar um produto extremamente caro, que às vezes você até despende um valor que você não tem, acreditando que aquilo possa te trazer um benefício. Então, sempre questione antes, se você, ou converse com o seu médico, alguém de confiança, antes de investir num produto que pode ser só marketing. Eu acho que as pessoas, elas buscam cura milagrosa. Elas querem sempre o caminho mais rápido. Mais fácil, né? Então, acho que mais do que a água alcalinizada, a nossa água comum do filtro, ela é a mais estudada de todas. Quantos estudos a gente tem sobre a água normal? Então, até ter uma comprovação científica com uma amostra, com uma metodologia muito boa, o consumo tem que ser de água normal, sabe? Então, é a mesma coisa do remédio milagroso que te faz perder 25 quilos em um mês, sabe? Tendencioso, é um marketing agressivo, as empresas fazem isso pensando realmente no lucro, né? No extremo capitalismo, que a gente não tá para falar sobre política, mas infelizmente entra nesse meio, porque se você quer um caminho mais fácil voltado para o dinheiro, tem alguma coisa errada, né? Se isso aqui é de graça, sai do seu filtro todos os dias. Se nem a água normal você tá bebendo, vai comprar água alcalinizada, que é o básico. Que a gente precisa. Quanto custa em média uma água alcalinizada? 30 pau? 40 pau? Uma garrafinha de 200 ml você vai encontrar por 10, 15, Aí. 20, dependendo da marca, né? Quanto absurdo. maior o marketing, mais caro é. E tem também os filtros, né? Tem muita gente vendendo filtro que custa R$1.000, R$2.000, o filtro R$3.000, com a promessa de que aquele filtro vai alcalinizar a água e aquela água vai ser benéfica. Mas independente do tipo de água, é o básico que você faz todo A dia. gente gira e continua falando água. Mas assim, se não bebe a quantidade necessária de água, não pratica uma atividade física, não tem uma alimentação saudável, não tem um sono adequado, de no mínimo aí em torno de 8 horas por noite, tem um trabalho, um dia a dia estressante. Então, tudo isso não é nada
A água não vai fazer diferença se Se você, é alcalinizado. É ou não? A gente se vai, você não faz tudo. a gente vai ter que encerrar, mas só um comentário que nas pesquisas que eu fiz hoje, que eu achei interessante. Foi feita uma pesquisa, só não estou achando aqui as minhas anotações, que a falta de água, inclusive, pode mexer no humor. E eu acho que aí tem a ver com o que a doutora Aline falou, que aí você tem constipação, que aí você não Aí não dorme sabe os motivos, né? Você direito. sabia da onde vem o termo enfesada? Eu sei. Vocês sabem? Eu não sei. Exatamente, das fezes. fezes, Fezes acumuladas, ressecadas, deixam a pessoa de mau humor enfesada. Enfesada. Olha que exatamente. legal. Se você tá de mau humor, eu conheço alguém que tá de Vai mau no humor, banheiro! vai no banheiro e leva junto um galão de água. E se você Eu conhece achei bem alguém interessante. que é muito estressado, que está muito cansado, sem motivo, cara, pode ter certeza, aposta. Essa pessoa não bebe água direito. Quando eu tô muito cansada, assim, eu sou bem dorminhoca, então quando eu durmo menos do que é o normal, no dia seguinte eu passo o dia com uma sede, que parece que eu tive uma ressaca. Eu tomo, acho que o dobro de água. Não que a gente que é empresária vive cansado o dia inteiro, né? Mas assim, quando saiu da minha rotina e eu tô num dia mais cansativo, nossa, o dia seguinte, eu falo, gente, eu não bebi, mas eu tô numa ressaca, que meu corpo pede água o dia inteiro. É interessante, né? Como ele tem Trazendo pro seu mau humor a questão da falta de água, falta de sono. Quando você não toma água, a consequência é a constipação. Quando você fica constipado, a produção de serotonina do intestino cai, é prejudicada. E que também leva ao o intestino é chamado de segundo cérebro. Então, assim, a falta de água leva à constipação, leva à alteração da produção de serotonina, que também leva ao mau humor, por causa das toxinas também liberadas. Então, assim, tudo volta ao redor da água. Inclusive, quem tem depressão jamais pode ficar com constipação. Nossa, que interessante, gente. Já rimou. Gente, infelizmente, assim, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio aqui. Eu falei que ia passar rápido, né? Que parece que Voa. a gente tem voa. A gente, na verdade, já está com o tempo estourado. Eu vou pedir, antes de pedir para vocês fazerem as considerações finais, vou pedir você que está ouvindo ou assistindo a gente, deixa um comentário aqui quanto que você toma de água. Comenta se você conhece alguém que é muito mal-humorado, que manda uma garrafinha de água. Deixa aqui um comentário. Agora, o próximo presente que você vai dar para a pessoa é uma garrafa de água. Você não estou entendendo, É um ótimo né? presente. É um ótimo presente. Então, deixa seu comentário que para a gente é muito importante saber. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais para a gente poder fechar esse episódio, mas a gente só está terminando esse. A semana que vem tem outro, né, gente? Sim. Vou começar aqui da minha frente o Cadu, depois a gente retorna. Acho que a maior dica que eu posso dar voltada para minha área é que se você quer, seja lá qual o seu objetivo, emagrecer, hipertrofiar, fortalecimento, beba a sua quantidade adequada de água. Sem água você não emagrece, sem água você não vai hipertrofiar, sem água você não fortalece, sem água você não faz absolutamente nada na nossa área, na educação física, tá? Obrigada. Isso, bora. Eu falo aqui o que eu falo sempre para as bonitonas. Quer ficar linda? Continuar com a pele maravilhosa, um sorrisão inteiro, gengiva saudável, beba água, né? Eu acho que, como todos nós dissemos aqui, é o básico, não é? Que todo mundo sabe e ninguém faz direito, né? Então, beba água. E esse aqui é um começo aí que eu acredito que vai ter muita coisa legal para vocês assistirem e acompanhar. Fiquem atentos aí, toda semana vai ter novidade, muita coisa legal. Aguardem. Aline? O que eu dou de dica para vocês é: comece pelo básico. Não adianta dietas milagrosas, atividade física de longa duração todo dia, se não começar pelo básico, que é água. Mude a sua rotina, não de uma vez, mas aos poucos, que nem o Cadu falou. E vamos começar essa semana com essa mudança? Beba água de 35 a 40 ml por quilo de peso e veja a sua diferença.
Bom, gente, a minha dica, assim, eu tenho uma garrafa de água, acho que eu tenho umas 20 garrafas de água. Eu tenho garrafa de água no escritório, eu tenho garrafa de água no caixa da loja, eu tenho garrafa de água do lado da TV, eu tenho garrafa de água na cozinha, eu tenho garrafa de água no quarto. Então, porque às vezes dá preguiça, né? Você tá lá no quarto, você fala, tem que ir lá até a cozinha pegar água. Então, na minha casa tem garrafas estratégicas em todo lugar. Eu sou a louca da garrafa, assim. Eu deixo água em todo lugar que eu vou, tenho uma garrafa de água, porque realmente às vezes a gente não quer levantar, tá ali assistindo filme, deu sede, então eu sempre deixo uma garrafa de água. Bom, a gente vai encerrar esse nosso primeiro episódio, que estamos muito felizes. Primeiro não, gente, desculpa, o segundo episódio, esse é o nosso segundo episódio, que nós estamos fazendo do podcast Vida Saudável em Debate, que é exatamente isso que você viu, é um debate, né? Tem opiniões diferentes, não tem opinião formada sobre algumas coisas, e a gente vai compartilhando com você. Você assiste esse programa no YouTube, ele vai ao ar toda terça-feira às 20 horas, e ele também vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. E você também vai ver partes desses nossos episódios nas nossas redes sociais. Nós temos uma única rede social em comum, que é o podcast Vida Saudável em Debate, que você acha a gente no Instagram e no TikTok, mas você também consegue achar nós individualmente, porque cada um aborda um assunto na sua área. Então, deixa um like pra gente, coloca o sininho, segue a gente nas redes sociais, deixa seu comentário, manda um assunto que você quer ver aqui, que pra gente é importante a gente falar de um assunto que seja do seu interesse. Eu queria agradecer aqui a produção do Samuel e do Lucas, que produziu esse podcast pra gente, e agradecer a participação de todos vocês. E até semana que vem no nosso próximo episódio, Vida Saudável em Debate. Tchau, gente! Tchau, Tchau, tchau. gente!